programa IBTV, no quadro de saúde e beleza, eu tenho a honra e o prazer de receber a doutora Cintiq, ela que é CEO da Saúde Estética Biomédica, está à frente dessa clínica inovadora da área da estética e de saúde. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui e me sinto honrada, né? Pelo Nossa, que privilégio. sim, é tão importante falar sobre beleza, Sim, né? sim. É um tema que é algo que realmente muda vidas, né, doutora? Sim. A Através da pessoa, autoestima, né? exato. É muito bom e é gratificante ver, né? Produzir esse efeito de autoestima nas pessoas. Você acaba contribuindo e mudando, né, Sim. vidas. Doutora, fala para nós o que é a saúde estética biomédica e quais os tratamentos que vocês oferecem. Dentro da saúde estética biomédica, fazemos a união da Sim, saúde e da beleza, porque não adianta a gente tratar somente a saúde e não também só a beleza. E muitas pessoas procuram tratar a beleza e esquecem da eu saúde, acho que são coisas que se né? complementam, Sim, né? sim, e é muito importante priorizar isso, a ordem das coisas. Com certeza. E lá vocês têm a toxina botulínica, né, que é Sim, utilizado nos sim. tratamentos estéticos. E como é que é o efeito a longo prazo na saúde da pele dos pacientes? Então, Vocês passam alguns cuidados para que isso dure mais, né, a toxínica? sim, a toxina botulínica ela tem sido bastante procurada, né? Porque é um tratamento que ele eleva, né, o aspecto da Sim, pele em termos de rejuvenescimento. Retarda o envelhecimento, fazendo com que diminua as marcas de expressões. Por exemplo, claro. de região de testa, Testa. frontal, o músculo frontal faz aquelas rugas na Sim, horizontal, né? E os pés de galinha, né? sim. Na região do músculo periorbital e faz com que você diminua a força da musculatura, porque o mecanismo de ação é um bloqueio neuromuscular. Esse bloqueio neuromuscular relaxa o músculo que está numa contração exacerbada. Sim. E aí faz com que fique mais suave, mais natural o aspecto da expressão individual de cada pessoa. E, doutora, a terapia capilar, como é importante, né? Sim. Cuidar do couro capilar. Como que funciona esse tratamento lá na clínica? A terapia capilar, ela veio, né, é a origem, né, da tricologia, né, que a associação da estética e da saúde originou a área nova que é a tricologia. Então, existem profissionais tricologistas hoje, mas dentro da ciência que é a tricologia, através dela, na fundamentação científica, que conseguimos fazer a terapia, né, capilar, que é a prática desse conhecimento Sim, utilizando meios para que rejuvenesça os fios, evite a queda, consiga estimular o fator de crescimento a nível de que evite a calvície até. sim. Em muitos dos casos, são tratados a partir de terapia oral, com suplementação. Podemos fazer também injetáveis, como microagulhamento, fazemos intradermoterapia, aplicações diretas de fatores de crescimento, como também o PRP, né, que tem usado bastante, que é o plasma rico em plaquetas. Então, estimula o fator de crescimento naturalmente e ajuda a manter a vitalidade e o brilho e mantendo a saúde capilar. E esse atendimento é para homens e mulheres? A clínica Sim, atende sim. ambos? Atendemos ambos. E dentro da abordagem da tricologia, quais que são os que procuram mais a clínica? São homens ou mulheres? Ou está Olha, igual? é até engraçado. No começo era 30 a 70 para homem e para mulher. Agora, hoje em dia, o esposo vai e fala: ah, você faz na minha esposa? Aí, nessa semana, eu atendi a esposa. Aí ele falou: você faz na minha irmã? Agora eles vão e levam elas. Antes eram elas que levavam eles. Olha que interessante. Agora está Que bom que aumentado os homens bastante. estão Sim, com todo sim. esse cuidado, né? Quebrou aquele tabu, né? Quebrou. Porque, igual eu falei, não é só beleza, é saúde. Como que é gostoso a gente estar com a pele saudável, sem acne, né? Uhum. Sem as marcas de expressões, sem as manchas. E eu acredito que o cabelo ele é a moldura do rosto. É Então é a importante moldura. cuidar, né? Exatamente. Porque ele dá um desenho, né? E ele impõe o estilo da pessoa. Às vezes a pessoa não tem o molde do cabelo,
Aí você está aparentando uma expressão que você não quer mostrar, E demonstrar. quais são os procedimentos em alta hoje, doutora? Os São estéticos. os bioestimuladores de colágeno, né? Você vê que as atrizes sempre estão fazendo, né? Fazem bumbum, fazem reconstrução de seio, consegue fazer bastante para flacidez de abdômen, interno de braço, coxas, no fortalecimento também. Fazem a promoção, né, do colágeno, porque o bioestimulador, ele faz isso. É o que a gente já tem no organismo, só que vai perdendo a partir do momento que vai tendo remodelação óssea, o nosso organismo começa a absorver as gorduras faciais e a gente consegue repor e hidratar aquela região, onde fica um aspecto natural, mais jovial. Doutora, muito obrigada pela presença. Tenho certeza que conseguimos abordar aqui, falar de uma forma ampla do que é, né, hoje, a saúde estética biomédica clínica a qual a senhora está à frente. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Programa IBTV no quadro Pessoas Incríveis. Eu tenho o prazer de receber Gabriel Santana. Obrigada pela presença, Gabriel. Conversar contigo é sempre uma alegria. Obrigado. Esse sorrisão, sempre alegre, sempre feliz, trazendo vibrações positivas. Muito obrigado. Né? Nesse ano de 2024, Gabriel. E fazendo uma retrospectiva, Gabriel, o teu grande papel, acho que foi em Chiquititas. O que você me diz? Como é a sua visão aí de toda a sua carreira, ou foi o papel que mais te deu visibilidade? Eu acho que até começar as Chiquititas, eu só trabalhava por hobby, assim, fazendo um comercial ou outro, não encarava como profissão. E aí veio a oportunidade de fazer o teste de Chiquititas, e até hoje, ou seja, eu me profissionalizei em Chiquititas. Eu digo que a minha escola também foi onde eu mais aprendi a atuar. Claro. Eu já sou formado em artes cênicas, esse ano vou voltar a fazer uma pós-graduação, mas não importa o que eu faço, eu digo que lá foi onde eu mais aprendi tudo de atuação mesmo. Você passar 2 anos consecutivos trabalhando de segunda a sábado, 6 horas por dia, é muita coisa, muita carga para aprendizado alguns mesmo. anos, né? Foram 2 anos e 1 mês de gravação. E aí, cara, Chiquititas está no ar, tipo, o SBT pode reprisar quantas vezes ele quiser, então já reprisou acho que 4 ou 5 vezes, é top 10 na Netflix, desde que estreou na Netflix, no acho que exterior 2015, também, 2016. Vendeu para o exterior, eu tenho muito fã de Angola, alguns países africanos que falam português, né? Moçambique também, Portugal também recebe bastante mensagem. Então eu digo que sim, foi o produto que até hoje as pessoas mais me reconhecem, que me lançou profissionalmente, justamente por conta disso, dessa quantidade de reprise, esse sucesso que tem no streaming. Então, eu fico muito feliz de ter participado de Chiquititas. Gabriel, você participou também depois de Malhação, né? Outros trabalhos que você fez, e BBB. Sim. Tá? Qual foi a lição que você, digamos assim, levou para a vida pós-BBB? Eu acho que não. Acho que o Gabriel que entrou foi e o Gabriel que saiu muito fortalecido, porque quando a gente... Acho que todo ser humano é hipócrita, não dá pra gente achar que a gente é perfeito, que a gente é dono da verdade. Mas quando eu entrei lá, eu imaginava muito que eu era de alguma forma, assim. Sempre achei que eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, muito educada, muito responsável, que sempre pensou muito no que vai dizer para não magoar, não ofender o outro, para que eu usasse as palavras mais corretamente possível, para que o meu discurso fosse exatamente o que eu estava pensando, o que eu penso e a minha prática fossem iguais. E eu realmente acho que eu saí de lá muito fortalecido das minhas raízes, do ser humano que eu quero ser, ético, profissional, amoroso, que não sai julgando as pessoas de primeira. Então eu não acho que eu saí de lá transformado, acho que eu saí de lá mais enraizado. E eu entendi que mesmo sob uma pressão gigantesca, amadurecido, acho que mesmo dentro de uma pressão gigantesca eu consegui ser quem eu quis ser. Claro. E se orgulha disso, né? Com Porque certeza. Todos nós temos defeito, né, Gabriel? Não existe uma pessoa perfeita. Não, isso não. Então, nós temos que ter a essência. E você teve a sua essência. Exato. Né? Quem você realmente é, fora e lá. E, Gabriel, projetos futuros? Estou gravando agora também uma série para Star Plus. No ano de 2023, eu gravei 2 produtos para Star Plus, né? Um filme que se chama As Aparências Enganam, e essa série que começou a gravar em 2023 está terminando agora em 2024, que é... Não sei se posso falar o nome, então acho que eu não vou revelar porque acho que ainda não saiu na mídia. Mas é uma série que eu faço um jogador de futebol. E, inclusive, eu tô cheio de tatuagem
E é tudo falso, aqui é tudo pra série. Pra como série. É um jogador de futebol, ele tem Sim, é ali cheio bolas de tatuagem, né? futebol. Aham. Mas pensando em 2024, além de muito teatro, acho que eu vou estrear com uma peça que eu fui convidado também agora no meio do ano. Eu tenho um filme para rodar também no segundo semestre, que eu fui convidado, mas também esse ano eu estou começando a produzir coisas minhas, né? Produções culturais. Podcast. Eu tenho um podcast para lançar, exatamente. Podcast chamado Amor na Influência, que eu estou dividindo com a Regina Volpato. É para falar, a gente convida muitos influencers, artistas, produtores de conteúdo para falar sobre as experiências, as visões de vida que eles têm sobre determinado assunto, sobre amor. E tem alguns projetos meus de teatro aprovados na Rouanet, que a gente está em fase de captação. Ótimo. Além de alguns audiovisuais que a gente está apresentando também para algumas produtoras. Então, Ou 2024 tem muita coisa. Tem muita coisa. E eu devo estar esquecendo de alguma coisa também, porque, de fato, eu estou movimentando bastante coisa. E você tem um Instagram bem movimentado, né? Você compartilha ali o teu dia a dia, tuas experiências. Isso também é importante, né? Eu não tinha, eu sempre fui muito preguiçoso para mexer no Tímido? Instagram. Acho que não tímido, mas é porque eu sempre fui acostumado a ser gravado. Entendi. Eu nunca tive o costume de me gravar. Uhum. E aí, a Iris, que está aqui me acompanhando sempre, minha assessora pessoal e minha social media, agradecer muito a ela, o Rafa Menezes também, que é meu stylist. Se não fosse ele também, eu ia chegar aqui de pijama. Então, o sucesso é um bom trabalho em equipe Com e planejamento. certeza. E se não fossem essas pessoas, meus agentes, eu acho que eu estaria meio perdido, assim. Tá certo. Gabriel, uma mensagem para 2024 para o nosso espectador. Eu acho que a melhor coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos é melhor feito do que perfeito. Vai melhorando no meio do caminho, vai se planejando, vai mudando o planejamento, mas não fica parado, se movimenta. Que se você não se movimenta, as energias também não se movimentam. Exato. Enquanto você está fluindo, as coisas vão te levando para o lugar. O universo é movimento. Esteja em movimento junto com o universo, acho que é isso. Gabriel, foi um prazer te receber, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, o espaço aqui para falar, eu gosto de falar, acho que vocês perceberam. Mas fala e você passa o recado de forma clara. Muito obrigado. Tá? Parabéns por todo o sucesso e mais sucesso este ano, em 2024, para você. Muito axé para todo mundo. Muito axé. Programa IBTV no quadro de beleza. Eu tenho o prazer de receber a doutora Vanessa Lima. Ela que tem a clínica de harmonização que leva seu nome. Muito obrigada pela presença, linda. Um prazer estar aqui, né? Eu agradeço pelo convite e lhe vi maravilhosa e o que a gente estava conversando lá fora, né? Sobre essa troca entre mulheres. Muito bacana. Muito importante conhecer histórias inspiradoras, né? De mulheres empreendedoras de sucesso como a sua. E falando em história inspiradora, doutora, por que você escolheu essa formação? Então, né, o meu pai é dentista, então eu segui ele na parte porque eu sou cirurgiã dentista, né? Aí eu fui para essa área de odontologia, fiz algumas especializações que eram as mesmas que ele, porém eu me encontrei na harmonização, porque a gente acha que a harmonização é só injetar, né, produto, injetar material, mas a harmonização ela traz a mulher de uma forma muito globalizada. Então eu me encontrei muito nessa área. Que ótimo. E qual a melhor toxina botulínica ou ácido hialurônico? Qual a melhor? Essa questão de ser melhor, não existe o melhor porque vai depender da finalidade, né? As pessoas confundem muito, às vezes falam assim, eu posso fazer botox no meu lábio? O botox, ele não preenche, né? O botox ele vai servir para rugas. Tudo que for preencher, devolver volume, remodelar, vai ser ácido hialurônico. Então, os dois são maravilhosos, vai depender da indicação. E, doutor, o paciente sente dor e está sujeito a inchaços no rosto ao fazer a harmonização orofacial? A questão da dor vai muito da sensibilidade do paciente, mas todos os procedimentos, né, a gente anestesia, aplica uma pomadinha, aplica um anestésico para que seja o mais confortável possível. Sobre inchaço, alguns pacientes incham um pouco mais, outros menos. Por isso que a gente indica, né, se você tem um evento, um casamento, uma festa, que você vá com uma certa antecedência, toxina botulínica 15 dias e preenchimento com ácido hialurônico 30 dias antes. E qual o papel do profissional diante da dismorfia facial e corporal que atinge várias mulheres, como artistas renomadas, como Megan Fox?
por exemplo, né? Isso, o papel do profissional que é harmonizador, né, não apenas um injetor, é justamente essa parte pela qual eu me identifiquei. A gente vê a questão também psicológica do paciente e indicar ali um tratamento conjunto, né? Corpo, mente, espírito, não é só a face. Muitas vezes o paciente vai em busca da face porque através de uma ansiedade, está com a autoestima baixa, a gente melhora sim, faz a parte estética, mas o ideal é que trate também o psicológico, principalmente a ansiedade. E defina a beleza global, doutora. Então, beleza global é isso, né? Onde a gente chegou nesse assunto. É a gente, como mulher, se tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Vai ser uma via dupla, né? Então, a gente se tratando na saúde, tudo que a gente se alimenta, o que a gente consome, a forma como a gente trata. A somatória, né? A nossa mente vai interferir no resultado dos procedimentos, porque quando a gente está bem consigo, Claro. então tudo flui, tudo fica mais fácil. E para encerrar nossa entrevista, uma mensagem para a espectadora, espectador, enfim, que está nos assistindo, o que é beleza na sua concepção? Beleza, na minha concepção, é o momento que a gente está hoje. Hoje é a nossa melhor fase, né? Porque o passado é imutável, já passou, e o futuro ele ainda não aconteceu. Então, que a beleza ela esteja acontecendo hoje e que você, mulher, busque a sua melhor versão de uma forma global hoje. Ai, que lindo. Amei. Amei entrevistá-la, amei a companhia, o nosso bate-papo, e fica o convite para voltar mais vezes ao nosso programa. Com certeza estarei aqui. Obrigada. E o programa IBTV volta já. Programa IBTV no quadro Direito e Justiça, eu tenho a honra de receber o Dr. Leonardo Marcondes Madureira. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Júlia. É um prazer estar aqui falando para você e para toda a audiência da Caras. Doutor, por que o senhor escolheu a área do direito de família? Então, essa história de por que eu escolhi o direito de família é uma história curiosa, porque ela reflete diretamente com a minha história. O direito de família ele veio até mim por causa de várias situações que pessoas ligadas a mim passaram. Meus avós maternos vieram de uma situação de separação e meu pai ele perdeu a mãe dele muito cedo. E isso me mostrou o poder de que uma mãe tem na vida de um filho. Com e certeza. que a falta dela também reflete diretamente na formação das pessoas. E aí, depois que meus pais casaram, sempre teve uma pessoa muito próxima a nós, que trabalha com meus pais, trabalha comigo hoje também. E ela teve uma irmã que faleceu no parto, e ela cuidou do filho dessa irmã até hoje. E eu percebi que o amor de mãe é um amor incondicional que não espera nada de volta. Então eu vi que fazer algo por esse amor, e principalmente no término de uma relação, que são as pessoas que acabam sendo mais prejudicadas, são as mães, são as mulheres, eu optei por defender essas pessoas e fazer com que o justo e o certo fosse feito dentro da justiça. Parabéns, doutor. Parabéns Obrigado. por esse olhar, por essa sensibilidade com a mulher. Obrigado. Doutor, nós sabemos que você atua, né, e atende muitas pessoas conhecidas, famosas no Brasil, influenciadores. Como se deu essa procura? Foi seu trabalho que fez com que essas pessoas procurassem? Como é que é o segredo desse sucesso? Então, foi principalmente o posicionamento que a gente teve, né? A forma como a gente se colocou no mercado, que foi de focar em preservar a pessoa, porque muitas vezes a pessoa ela não quer ir para o litígio, ela quer ter a imagem preservada, ela quer conseguir ter sua privacidade reservada, porque a pessoa ela já está expondo boa parte ali da vida dela, do trabalho dela na internet, na mídia. Então, essa esfera mais... As suas fraquezas, né, Exatamente. Então, essa esfera pessoal, ela espera deixar guardada para o seu íntimo. Então, aliando isso a um posicionamento forte, a não ter medo de combater quando é preciso, e uma coisa que a gente precisa ressaltar é que quando a gente entra no Poder Judiciário, não necessariamente a gente está brigando. O Poder Judiciário ele serve simplesmente como um terceiro estabelecido pelo próprio Estado. Isso. Para poder resolver uma discussão. Se num diálogo você não conseguiu resolver, que estabeleça um terceiro para dizer quem está certo. Então foi frisando esse posicionamento e não tendo medo também de combater quando necessário, de defender o interesse das pessoas que nos procuram, foi o que fez com que a gente tivesse essa expansão tão rápida e também que tantas pessoas conhecidas aí no cenário nacional nos procurassem.
é um bom trabalho que é atribuído não só a mim, mas também toda a equipe maravilhosa que eu tenho lá no E escritório. vocês advogam só para mulheres ou para homens e mulheres? Então, apesar de 98% dos nossos clientes serem mulheres, nós também advogamos para homens. A gente analisa muito o caso, a gente vê o que é melhor para a criança e quem está querendo defender de fato os interesses que façam bem para aquela família e para aquelas pessoas. A gente já recusou casos de várias mulheres que vieram com intenções que não iam trazer nenhum benefício para aquela história. Uhum. Na verdade, muitas vezes o intuito do conflito era simplesmente o combate. E o Poder Judiciário ele não serve para dirimir esse tipo de questão. Ele serve para fazer o que eu falei, para resolver um diálogo ou eventualmente algum tipo de discussão. Conflito, né? Isso, e fazer com que cada um receba o que já é dele, o que a lei já determina que é Claro. daquela pessoa. Ele só vai, o juiz só vai homologar o que já se sabe, Exatamente, o que exatamente. a lei já O que é determina, certo. né? O que é certo. E como operador do direito de sucesso, doutor, quais as maiores dificuldades que vocês têm hoje em atuar na área da família? Então, uma das maiores dificuldades que a gente percebe, e também ela pode ser sanada pela própria pessoa que nos procura, e também é uma obrigação do escritório fornecer isso para a pessoa, é uma rede de apoio, porque passar por um problema de família, por uma discussão judicial, não é fácil. Então, a pessoa ela acaba muitas vezes não tomando decisões que são boas para ela por causa da ansiedade, por causa de muitas vezes estar imersa dentro daquele problema, problema. E é por isso que é tão importante você ter um bom advogado e um terceiro te ajudando a resolver esse Que problema. está vendo de fora aquela situação. Exato, exato. Eu faço uma comparação do seguinte: quando você está dentro do problema, você está dentro do carro. Dentro do carro você consegue ver os bancos, o volante, o painel, a marcha, mas você não consegue ver o carro. O advogado está de fora, ele vê o carro por completo. Ele vê o que você vê chegando mais perto, Sim. mas ele também vê as rodas, ele vê a estrutura, ele vê o motor. Então ele consegue resolver seu problema 360 graus. E você muitas vezes não está tendo uma visão, por Sim. mais que você tente, do que de fato está acontecendo com você. Doutor, de forma prática, quais são as medidas que as mulheres devem tomar quando observam que elas têm problema na relação ou com o seu ex-parceiro? Principalmente, é preciso que você busque documentar tudo. A maior dificuldade que a gente vê nos processos de família, Julie, é porque as mulheres acabam não conseguindo trazer Documentar. provas das situações. Porque as coisas acontecem dentro de casa. Então, uma discussão, uma privação, até mesmo uma situação de violência, ela acaba acontecendo na esfera íntima. E aí, quando você vai para um eventual litígio, para uma eventual discussão no judiciário, você não consegue provar questões de renda, questões de patrimônio e até mesmo questões de violência e abuso que tenham acontecido. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer falar com de você. extrema importância esse nosso bate-papo, tenho certeza. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado à revista Caras, foi um prazer estar falando com vocês e com toda a audiência maravilhosa da revista e dos canais Caras. Obrigado, gente. Obrigada, senhora. Programa IBTV, hoje eu tenho a honra e o prazer de receber essas duas empreendedoras mulheres que fazem a diferença, Carla Pinheiro e Mariana Furtado, diretoras da Fase Consultoria. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos o convite. Lindas, elegantes. Carla, como que foi a entrada de vocês nesse mundo do empreendedorismo e depois na parte da consultoria? Eu costumo dizer que eu nasci dentro de uma família empreendedora, né? Meus avós eram empreendedores, eram comerciantes, então isso para mim foi algo muito marcante na infância. E durante a minha vida toda, minha vida de profissional, eu sempre tive essa vontade de impactar a vida das pessoas, porque eu acho que é isso que o empreendedorismo representa. Com certeza. Né? Você quer fazer o melhor pelo outro. Então, isso foi o que me moveu para transformar, né? Eu tinha um trabalho anterior que era CLT, né? Aquela coisa da segurança que todo mundo busca, né? Sim. Mas para mim não foi o suficiente. Não te completou? Não, eu precisava, faltava uma coisinha que era justamente isso, né? De você ver o outro crescendo junto com você. Transformar vidas, né? Exatamente. Transformar vidas. E, Mariana, quais são as características que as empreendedoras femininas trazem para o mundo dos negócios que podem diferenciá-las?
principalmente esse olhar, o olhar mais humanizado, o olhar que consegue perceber, além da técnica, os sentimentos, as emoções, transformando tudo de uma forma que o resultado chegue da melhor forma possível para a empresa, para o negócio, impactando de uma forma humanizada esses resultados. Quais as estratégias que podem ser implementadas, né, para encorajar mais mulheres a se envolverem com o empreendedorismo, especialmente no setor que é um setor tão dominado por homens, né? Sim. As mulheres elas têm se destacado muito no empreendedorismo, mas ainda existem muitas questões a serem vistas. A gente precisa de políticas públicas através de créditos, através de mentorias, através de acompanhamentos. É muito importante que a mulher tenha uma rede de apoio. Existem muitas questões quando a gente pensa no universo feminino. Então, para tudo isso, eu acho que é importante que a gente volte o nosso olhar. Com certeza. E como a inclusão e a diversidade de gêneros impactam a inovação e o crescimento das empresas? Principalmente com essa possibilidade de trazer o olhar diferente, inovador, que busca soluções diferentes. Eu acho que quando a gente pensa em ter várias visões de pontos de vista diferentes, nós conseguimos chegar a resultados que são bem mais significativos, mais impactantes, porque a gente tem um olhar diversificado, né, através de diversos pontos de vista. Nunca se falou tanto em diversidade. Nunca, realmente, em todos os segmentos, É né? super importante essa visão de que o outro pode acrescentar, né? A gente não precisa ter todo mundo igual, né? Nas empresas a gente precisa ver esse mundo diferente, isso vai acrescentar, né? Isso vai trazer novas soluções, a inovação que é super importante. Então, a gente acredita muito que a diversidade, ainda bem que chegou, né? Ainda bem que chegou e ainda bem que estão tendo esse olhar muito com todo esse cuidado, né? Todos os empreendedores, empresários estão voltados para isso. Possibilita esse olhar mais sistêmico, né, para o todo, quando a gente tem pontos de vista diferentes. E quais são os principais serviços da FASE? E aonde fica a FASE? Em que estado brasileiro? A FASE Consultoria ela fica no Ceará, né? Nós somos uma empresa genuinamente nordestina e a gente tem muito orgulho disso. Nós, empreendedoras, estamos envoltas em um mundo de homens, né? Porque normalmente um consultor empresarial ele tem essa figura, né, do homem masculina, mas assim, a gente tem conseguido mostrar para as empresas que a gente também pode fazer a diferença dentro do mundo dos negócios. Chegamos no mercado já trazendo algo assim mais desconstruído. A gente gosta da coisa que tenha resultado, que tenha técnica, mas com um olhar feminino, com uma pegada, né, mais que acolhe as pessoas, sabe? O conselho que vocês dariam para quem está pensando em iniciar o seu negócio, principalmente mulheres que estão hoje com grandes desafios, mãe, dona de casa. Então eu vou começar com a Carla, tá? E depois com a Mariana. Existe uma peculiaridade muito forte quando a gente fala de empreendedorismo feminino, porque normalmente quando a mulher ela vai empreender, ela vai por uma questão de necessidade. Ou ela teve filhos, ou ela perdeu o emprego, ou por alguma questão ela precisa estar em casa. Então, o conselho que eu dou é procure se profissionalizar. Hoje existe uma rede enorme, a internet facilita esse aprendizado. E estar no mundo dos negócios é algo muito desafiador, né? A gente compete com muitas questões e hoje com a internet também a gente precisa entender que os nossos concorrentes também estão online. Então a mulher precisa se preparar para isso, acho que é super importante trabalhar essa autoconfiança, né? Ter uma rede de apoio é importante porque a mulher ela precisa olhar para várias questões, né? Precisa olhar para o negócio, mas tem que olhar para casa. Se inspirem nelas, quem está nos assistindo aí. Obrigada. Meninas, muito obrigada. Obrigada pela presença. Parabenizo e realmente um orgulho, né, de ser brasileira e ver quantas mulheres brasileiras de sucesso, assim como vocês, estão aí mostrando o que vieram e que fazem a diferença. Obrigada. A gente que agradece, Júlia. E o programa IBTV termina por aqui. Até o próximo.